A Notícia USA. A voz do povo. Olá, pessoal. Aqui é o consultor internacional Francisco Freitas, colunista do portal A Notícia USA. E estou recebendo hoje um convidado, um amigo muito especial, que também é colunista aqui do portal A Notícia USA, um profissional de uma bagagem, uma experiência incrível. Tenho certeza que todos vocês irão gostar muito desse bate-papo com o professor Clóvis Castello Júnior, que é professor de inovação de empreendedorismo, também é empresário e investidor na área educacional. E mais, é diretor de programas de aceleração de startups. Vejam o background, vejam o currículo e a experiência do nosso convidado. Meu amigo Clóvis, seja muito bem-vindo. Agradeço imensamente a sua disponibilidade em bater esse papo conosco e com toda a nossa audiência. Fique à vontade. Clóvis, mais uma vez, muito bem-vindo para falarmos sobre os desafios do empreendedorismo nesse mundo globalizado. E se me permite, só para fazer uma provocação inicial, uma reflexão inicial, para que você possa, Clóvis, já fazer a sua abordagem inicial, a sua apresentação. Saber lidar com as diferenças culturais é uma competência valiosíssima em um mercado de trabalho globalizado? Francisco, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, obrigado por essa apresentação tão generosa. Muito obrigado, um prazer participar dessa sua iniciativa. Você sempre criativo, sempre empreendedor, sempre trazendo coisas novas e com certeza nessa plataforma, né, que é a Notícia USA, ampliando demais aí o escopo, trazendo assuntos sempre muito importantes para as pessoas que precisam desse tipo de informação, né? Empresários, aspirantes, empreendedores, aspirantes a empreendedores, né? Pessoas que querem terem uma empresa, um empreendimento, um negócio, e pessoas interessadas de forma geral, né? Eu acho que é sempre importantíssimo iniciativas como essa, um produto informativo como esse, que não deixa de ser educacional também para pessoas interessadas, para a gente sempre poder ampliar a consciência das pessoas, né? Eu acho que sempre digo isso, é muito importante, está um pouco ligado com a pergunta que você fez, né? Já fazendo uma amarração, eu acho que quanto mais informação a gente busca, de todos os lados, né, de várias opiniões, inclusive opiniões contrárias, a gente consegue melhorar a nossa capacidade crítica mesmo, né? E sem cair em discurso de um lado ou de outro, que nos levam a uma noção equivocada do como as coisas realmente são. Então é importante sempre, iniciativas como a sua, que nos possibilitam debater, né? Debater assuntos de forma sóbria, né? Que é muito importante. Mas, assim, agora emendando um pouquinho com a sua pergunta, eu não tenho a dúvida, né, Francisco, para quem eu diria que isso vale para o mercado externo, né, mas vale muito para o mercado, né, para o mercado interno, muito para o empreendedorismo dentro das fronteiras, nacional, vamos chamar desse jeito, né. Internacional, assim, o empreendedorismo interculturas, né, intercultural, é quando a gente abre um negócio ou investe num negócio fora do nosso país de origem, logicamente o reconhecimento, em primeiro lugar, né, e depois a compreensão das diferenças culturais, mesmo que sejam nuances, né, mais ou menos claras, é importantíssimo para esse negócio dar certo. Porque você vai estar lidando, você vai estar oferecendo uma solução, né, que é a sua oferta, que é seu produto, seu serviço, num contexto novo, um contexto diferente do qual você atuava antes, né? Lógico, as dores, as necessidades das pessoas são muito parecidas, até iguais, independente do local, mas a forma com que elas compreendem essa necessidade e a forma com que elas buscam a solução dessa necessidade é amplamente contextual, é amplamente local, cultural, né? Então a gente tem que aprender, temos que compreender, reconhecer as diferenças em primeiro lugar, tentar compreendê-las e tentar nos adaptarmos a essas diferenças para a gente fazer com que a nossa oferta seja, em primeiro lugar, compreendida por esse novo
esse novo público, né? Como que ele lida com essas dores, com essas necessidades, como ele busca a solução, para que eu possa ofertar da melhor forma possível. Então, sim, é fundamental, toda vez que eu saio do meu contexto de origem, no qual eu iniciei, eu tenho uma construção, tenho conhecimento, ter buscar esse conhecimento intercultural, né? Isso é fundamental. De novo, isso vale no mercado externo, né? Isso é bem claro, mas vamos supor, se eu saio de São Paulo e vou empreender, eu vou abrir uma filial em Fortaleza, né, por exemplo. Olha, por mais semelhante que seja, por mais que o arcabouço jurídico seja praticamente o mesmo, tirando as leis estaduais e municipais, claro, né? Mas assim, a forma são contextos culturais diferentes, né? Mas a maneira como a gente fala uma coisa, fala uma palavra, formula uma frase e comunica, sem dúvida isso já causa uma diferença e pode causar um viés de comunicação. Então, buscar conhecer essas diferenças e nos adaptarmos a elas sem preconceito, assim, sei que é difícil, nós somos seres preconceituosos, no sentido que a gente julga mesmo, antes é quase natural da gente isso, mas fazer um esforço, ter a disciplina de não julgar no sentido de valores, né, achar que é certo ou errado, mas tentar compreender como aquelas pessoas compreendem e resolvem e entendem uma situação, no caso uma dor, uma demanda, né? Eu penso que tem muito a ver com a sua pergunta e um pouco a ver com essa reflexão também. Clóvis, eu tenho a satisfação de tê-lo, né, como amigo já há alguns anos. Satisfação minha. É bom nem relembrarmos há quanto tempo, né? Mas não não pode falar. Não pode falar publicamente isso, não. E lhe considero, isso é sincero, né? Não é nenhuma, mas realmente lhe considero um profissional, vamos dizer assim, de muita competência para falar sobre esse tema, que é o empreendedorismo num mundo globalizado, até mesmo em função da sua experiência internacional, sua vivência internacional como empresário, como investidor. É porque todos nós sabemos que o empreendedorismo é o maior vetor social para a geração de empregos, oportunidades, né? E quando eu idealizei esse tema, eu falei, o Clóvis é a pessoa mais indicada para nos dar uma aula, porque eu tenho certeza que a nossa audiência terá uma aula, né, nesse nosso bate-papo. E até vamos também, depois, iremos deixar aí as nossas redes sociais, nossos contatos, né, porque aqui nós temos como objetivo uma troca inicial, um despertar, né, ainda mais nesse momento que muitas, vamos dizer assim, profissionais, pessoas estão empreendendo, né, Clóvis? Mas é muito diferente, né, do empreendedorismo de anos atrás e justamente para agora. Você também como investidor, né, de startups, de diretor, né, de programas de aceleração de startup, sabe muito bem disso, das diferenças culturais, né, como esse profissional ele precisa estar extremamente globalizado para esse novo mundo, né, até mesmo com o advento da internet, das redes sociais. E eu me lembro bem, na época que eu trabalhei no Sebrae, então quando nós falamos de pequenas e médias empresas, em conquistar um mercado internacional, e quando você fala conquistar o mercado internacional, não é somente importação e exportação, né? É que as pessoas associam, conquistar o mercado internacional, vou importar, vou exportar, não. Você pode muito bem fortalecer sua marca, criar, enfim, uma série de negócios podem surgir. E era algo realmente muito difícil, né, Clóvis, para as pequenas e médias empresas. E hoje se torna algo, vamos dizer assim, mais próximo da realidade. E uma das perguntas que me fazem com frequência, que aí eu, como sou seu amigo, vou jogar para você, entendeu? Tá certo? Eu, como sou seu amigo, claro, entendeu? É o seguinte, Francisco, eu devo abrir um novo negócio, eu devo franquear, por exemplo, hoje, né, de repente, eu sei que da sua relação com os Estados Unidos, né, Cláudio, você tem negócios nos Estados Unidos, né? Então, as pessoas me perguntam muito isso. Francisco, eu vou abrir um negócio, vou franquear, então eu acho que você é a pessoa ideal para falar sobre esse tema, até mesmo como diretor de aceleração de startups, não é? Então, Clóvis, fica aqui
essa pergunta que me fizeram que eu já jogo para você. Porque eu sou seu amigo, né? Ô, Francisco, só porque você é meu amigo, eu vou deixar isso passar, tá? Isso eu vou deixar passar. As mais difíceis eu passo para você, as fáceis eu respondo. Pois é. Depois a gente conversa, Então, Francisco, vamos lá. Eu acho que você, aliás, eu vou falar uma frase que você sempre fala, né? Nós discutimos várias vezes sobre isso, você sempre fala. Quando a gente mira o mercado internacional, né, a gente tem que ter uma estratégia, antes de qualquer coisa, ter uma estratégia internacional. Você fala isso sempre, né? E o caminho é bem esse mesmo, concordo plenamente com você. Não basta, não é só importar ou exportar, no caso exportar, né? Levar meu produto daqui para lá, que é uma saída interessante, que é uma operação interessante, né? Não tenha dúvida, não tem por que evitar. Mas assim, qual a sua estratégia internacional? O que você pretende fora do país? E por que você está saindo do país? Né? Assim, eu acho que o mercado internacional vem se abrindo para o Brasil desde os anos 90, porque o Brasil, historicamente, é um país sempre muito fechado. Né? Tanto em termos tributários, em termos de comércio exterior, né? Ele exporta muito mais que importa, é um país muito fechado. E a cultura brasileira sempre foi uma cultura muito, vou usar um termo aqui, um termo chato, mas não dizer autônomo, mas não vou usar a palavra, deixa para lá. Eu ia falar, mas eu acabo me fugindo na hora que eu ia dizer. Eu quero dizer o seguinte, o Brasil sempre foi centrado em si mesmo, né? Mesmo grandes empresas, não só pequenas e médias, com o tamanho do mercado brasileiro e pela nossa distância em relação a alguns mercados, mesmo mercados próximos, mercados vizinhos, né? Nossa distância cultural, nós falamos português, nós temos uma identidade nacional muito diferente, por exemplo, de argentinos, colombianos, enfim, né? São países fronteiriços que temos uma integração, mas a gente não se vê, né? A gente não consegue não ver uma integração cultural forte, não se vê exportando para eles. E os mercados grandes, né, de primeiro mundo, estão distantes de nós. Né? Mesmo de pensando na Austrália, por exemplo, são mercados muito, que você conhece muito bem, são tão muito distantes de nós. Então, o que parecia era que tudo era muito distante, era muito difícil, era para a empresa muito grande. Além, é claro, das dificuldades cambiais, legais, enfim. Custos de transporte, é tudo muito complicado. Né? Isso vem se alterando com o tempo. Ainda que pese os problemas que a gente tem hoje, há alguns anos, né, no Brasil e tal, que dificultam a atividade exterior, mas essa mentalidade, as possibilidades vêm mudando, né? Principalmente isso. Mas por isso mesmo, antes, quando você olha para fora e fala, não, eu quero fazer negócio com o exterior, seja o formato que for, eu tenho que ter antes de tudo uma estratégia. Né? Não basta querer, não basta ir do básico, né? A partir do básico. Eu tenho que ter uma estratégia internacional. Né? Que estratégia é essa? Depende muito daquilo que você tem hoje e o que você quer para o futuro, né? Que é a estratégia. Bom, hoje eu sou uma pequena empresa, pequena, média empresa, né? Produzo serviço de classe internacional, sei lá, sou um consultor na área de segurança da informação de nível internacional, por exemplo, né? Tem uma consultoria online disso, né? No Brasil eu vou muito bem, porque eu não abro minha oferta para outros mercados que têm a mesma demanda, ou demanda muito parecida, né? Na minha área de educação, por exemplo, poxa, eu tenho hoje tem grandes empresas no Brasil na área de cursos, né? Cursos profissionalizantes que não são faculdades, não são cursos superiores, né? Que tem um grande mercado e começaram a internacionalizar. Como? Adaptando o seu conteúdo, né? Já existente ou criando novos com uma demanda em língua e de uma maneira que pessoas de outros países possam consumir. Então, assim, o que eu sou hoje, o que eu quero fazer? Se eu só quero produzir no Brasil e quero vender no exterior, quero exportar, uma operação de exportação, ok, bacana. Se eu quero, não, eu quero produzir, eu quero levar uma oferta minha de forma mais customizada e quero me tornar uma empresa local no exterior, né, para que eu possa abrir uma filial, por exemplo, para que eu possa oferecer meus serviços, meus produtos aqui. A questão é, como eu sou hoje, eu tenho condição de fazer uma coisa ou outra? E se eu não tenho, o que eu preciso fazer para chegar lá? Então, a primeira coisa é a famosa análise SWOT, né? Pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, virando o comércio exterior.
né? E outra coisa, o mercado externo hoje, para o meu segmento, para o meu produto, ele é favorável ou é desfavorável? Né? Eu tenho que pensar nisso também, tentar o momento certo de entrar. Então, se eu vou exportar, ou se eu vou abrir um negócio local lá, né, no meu capital, uma filial minha, eu tenho que saber, eu tenho que ter algumas respostas para essas situações. Ou seja, quais são meus objetivos lá. Né? Então, isso tem que estar muito claro para qualquer pessoa que faça esse tipo de operação. Porque, ainda que a regra valha a mesma seja a mesma regra, valha quando eu saio da minha própria cidade e vou para outra, né? Que a mecânica é a mesma, quando eu estou indo para outro país, eu tenho que considerar as diferenças culturais, as diferenças linguísticas, eu tenho que considerar a legislação local, uma série e mesmo conhecimento, principalmente, o conhecimento do mercado local. Né, para aquele produto ou serviço que eu tenho a oferecer. Por isso que eu falei, como é que eu compreendo a dor daquele público-alvo e como é que eu ofereço da forma com que ele compreenda essa minha oferta. Então, isso tem que estar muito claro isso aí. Qual é a estratégia, quais são meus objetivos que eu vou ter fora do Brasil. Eu penso dessa maneira. Eu tenho certeza que a nossa audiência está adorando esse nosso bate-papo. Como eu já havia comentado no início, vocês podem comprovar, né, a capacidade do nosso convidado, com explicações didáticas, claras e de fácil entendimento. Né, Clóvis? Então, realmente, é muito bom conversar contigo, porque você expõe os assuntos, até os mais complexos, de uma forma muito didática, né? Uma forma de fácil entendimento, que até eu estou entendendo também. Estou entendendo. Ô, Clóvis, agora... Muito generoso da sua parte. Mas é verdade, você tem essa capacidade realmente de ter essa... Até, claro, pela sua experiência também como professor, né? Fazer uma explicação didática com bastante um raciocínio lógico, que fica fácil o entendimento. Ou seja, a resposta ela não é assim quebrada. Ela tem início, tem desenvolvimento e uma conclusão, não é? É isso que nós esperamos, né? Então, você faz isso com muita naturalidade. Né? Você faz isso com muita naturalidade, isso é muito legal. Agora, obrigado. Clóvis, você sabe uma coisa que eu observo nessa nossa trajetória como consultor? Até vou falar isso com muito respeito, entre aspas, né? Mas eu observo ainda, eu vou utilizar um termo aqui, o que eu chamo de miopia empresarial. O que acontece? As medalhas do passado, elas não garantem as medalhas do futuro. Então, eu observo hoje, né, negócios, empresas, vamos falar de empresas, né, de negócios, que sempre prosperaram e, de repente, acham que, né, é só manter o mesmo ritmo. Só que o mundo, a evolução das mudanças, elas são absurdas. O que aconteceu nos últimos 2 anos, não é? Nos últimos 3, 4, 5 anos, nós antecipamos 50 anos, quer dizer, não é verdade? Então, por quê? O consumidor mudou, os hábitos mudaram, a forma de fazer negócio mudou. Quer dizer, houve uma mudança geral. Então, você, por exemplo, a sua empresa, o seu negócio, ele estava muito bem posicionado num cenário de anos atrás, mas que era um outro mundo que nós estamos vivendo. Hoje o mundo é outro. Então, se você ficar nessa miopia empresarial, que eu chamo, tipo, você não enxergar isso, né? Se colocar numa posição, não, eu sempre tive posição de liderança, minha empresa sempre prosperou, meus negócios, né? E não perceber, quer dizer, e nós tivemos, né, inúmeros casos de gigantes empresas, né, que, né, Clóvis, não vou falar da nossa geração, mas que, não é, que hoje nós temos aí uma série de exemplos, né, de empresas que ficaram no tempo, não é verdade? E a evolução, o que está acontecendo hoje no mundo é muito rápido, né, Clóvis? Uma velocidade incrível. Então, se você não se modernizar nesse mundo, que nós falamos do B2B, por exemplo, business to business, para vender, eu não sei, eu queria até saber a sua opinião, né, Clóvis? Esse mundo, nessa cadeia B2C, business to consumer, B2B, business to business, né? Porque eu acho hoje para você, porque não existe empresa sem venda, não existe negócio sem venda, não é? Sem receita. Você tem, não importa se você vende um produto, mas você tem que fazer, você tem que estar vendendo alguma coisa para, não é? E nessa cadeia, né, nessa cadeia de negócios hoje, então, se você não se modernizar, se você não
deixar o seu produto para que o cliente possa comprar ou interagir com você na hora que ele quiser, no dia que ele quiser, não é? No momento que ele quiser, não é verdade? Quer dizer, não tem mais aquela coisa do horário comercial, não é? Se você depois de madrugada, fala, não, pô, eu quero comprar alguma coisa aqui, tem que entrar no site, ou o e-commerce, ou seja, eu estou fazendo essa introdução para te dar um gancho, para demonstrar que hoje o cliente ele não está muito preocupado em que horas que você trabalha, o que você faz, como você faz, e sim com as entregas e também a sua disposição física, se você tem uma loja, se é física, não é, mudou, né, Clóvis? Ele quer o seguinte, ele quer ser bem atendido, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e até a forma de pagamentos também, quer dizer. Então, mudou totalmente o mercado. Não é? Então, eu acho que essa miopia empresarial, sem querer me estender, eu acho que é um grande entrave que eu observo nessa mudança desse mindset, que não é fácil. Não sei, Clóvis, eu sei que você tem muita experiência também nesse segmento. Né? O que você poderia nos agregar aqui para a nossa audiência? Francisco, eu acho... Se eu estiver errado, você me corrige, viu, Clóvis? Não, de forma nenhuma, pelo contrário. Eu acho que eu vou tentar complementar coisas que você falou, porque você está muito certo. Mas assim, eu acho que a miopia empresarial, ela acontece como você disse, quando a gente deu muito certo no passado, né? E acha que as coisas vão ser sempre do mesmo jeito. Que eu sempre vou continuar vendendo bem, que eu sempre vou ter um produto bom, que vai ser sempre aceito, e o tempo vai passar e nada vai mudar, né? Ela ocorre porque a gente fica muito preso nesse quadro, a gente fica muito preso nesse modelo e não percebe isso que você falou, que as coisas ao nosso redor mudam, né? É a famosa quando a gente trabalha com análise ambiental, aqueles modelos de análise ambiental, né? Aquelas forças macroambientais, economia, natureza, política, legislação, enfim, né, os vários vetores macroambientais que são mais distantes e, portanto, a gente não consegue controlar, a gente só precisa acompanhar aqueles que nos afetam mais e nos adaptar a eles, né, como no microambiente, que são concorrentes, fornecedores, clientes, outros stakeholders, né, que também são impactados por essas forças do jeito deles e vão nos impactar a partir do impacto que eles receberam disso. Ou seja, são um conjunto de interações complexas, né, que, enfim, que faz com que aquela configuração de mercado, aquele cenário de mercado em que a gente estava estável, vendendo bem, enfim, e a coisa indo no azul, e a gente sem maiores preocupações, fazendo as coisas do jeito que sempre foram feitas e está dando certo, isso vai mudar, né? Basta uma dessas dimensões mude ou altere para que esse equilíbrio se desfaça, né? E eu começo a perder o contato com a realidade do mercado, né? Ou seja, meu cliente mudou em função da pandemia, por exemplo, a forma com que ele quer comprar um produto ou serviço, ou que ele entende o que ele vai comprar, a questão do ESG, sustentabilidade, por exemplo, né? Quer dizer, isso está influenciando o meu cliente, ele está me olhando de uma outra forma, né? Ou então, assim, mudou o ambiente legal, o que era permitido agora não é mais, né? Ou ao contrário, o que era mais regulado agora está mais liberalizado, e isso faz com que entrem mais concorrentes, né? A concorrência fique mais forte, né? Enfim, então, se eu não tiver acompanhando isso aí, eu vou estar enxergando, vivendo só naquele mundinho que eu sempre vivi. É um mundo gostoso, um mundo bacana, só que ele não dura para sempre. E eu fico míope quando eu não consigo enxergar esse longe, né? Essa distância. Viu, Clóvis? Só pegando um gancho aí na sua fala, desculpa até fazer essa... Nada. Assim, mas aproveitando realmente esse gancho, para não perdermos a oportunidade, eu não vou citar o nome da instituição por uma questão ética, mas nós que somos professores, estamos aí na vida acadêmica, tem um exemplo de uma instituição que ela teve em torno de 50 alunos, 50 e poucos alunos para o curso presencial. Para o curso EAD, mais de 90 alunos. Quer dizer, foi quase o dobro das inscrições para o curso EAD. Então, assim, sem querer entrar nessa seara, nesse mérito da questão metodológica, mas você vê a grande mudança, né, Clóvis? A grande mudança dos cursos EAD,
a procura dos treinamentos, né, dos cursos EAD com relação aos cursos presenciais. Então, quer dizer, se você não perceber essa mudança, né, e até mesmo o trabalho home office, né, com as grandes instituições, quer dizer, então, é uma mudança e que eu entendo que é uma tendência, né, que realmente esse método híbrido, né, ele veio para ficar. Eu acho que nós não voltamos mais no que era anos atrás. Eu acho que essa tendência, mesmo porque as pessoas também gostaram, né, em termos de produtividade, custos, né? Então, eu acho que para quem pretende empreender, eu acho que o momento está muito favorável, né? Mas como você falou, né, Clóvis, tem que ter um planejamento, tem que ter né, e também não adianta você fazer um planejamento, eu sempre falo, comece pelo fim, né? Mas como pelo fim? Porque de repente você faz um planejamento para ir até, vamos supor, né? Você faz um plano de negócio e depois você descobre que você não tem orçamento também para implementar aquele. Então, eu acho que isso também é importante, né, Clóvis? Então você não tem nada, você só tem um pedaço de papel, né? Um pedaço de papel. Ô, Clóvis, olha, você vê como quando a conversa é boa, passa muito rápido, né? Verdade. Nós estamos aí praticamente 5 a 7 minutos, né? Porque eu também não quero, assim, explorar todos os assuntos, porque eu quero deixar também para a nossa audiência aquela coisa do quero mais, né? Para que o Clóvis também possa voltar, né? Então, nós vamos fazer assim, em pílulas, né, Clóvis? Sim, assuntos, vamos fazer pílulas. Né? O objetivo não é ficarmos aqui horas, né? Até também para não cansar a nossa audiência, mas para trazer uma motivação, né? Para esse público que queira empreender nesse mundo globalizado. Então, eu quero, nesses 5 minutos finais, Clóvis, fique à vontade para as suas considerações, né, e acrescentar mais algum assunto complementar que você acha pertinente. Francisco, eu acho que se eu posso considerar o seguinte, a partir do tema da conversa, que foi muito pertinente, você empreender internacionalmente, eu acho que é só reforçar isso que eu falei, que você falou, na verdade, que você sempre inicia falando. Tudo que você fizer em termos empresariais tem que ser planejado, né? Tem que ter uma estratégia, né? Tem que ser objetivos, metas e direcionamentos de como chegar lá, diretrizes de como chegar lá, e depois plano de ações ligados a essas metas, né? Que são ligadas a esses objetivos. E logicamente, ao implantar isso aí, a gente faz todas as medições, né? Todos os acompanhamentos com indicadores que mostram que está no caminho certo ou no caminho errado. Logicamente, a estratégia tem que estar condicionada a uma compreensão do contexto. Contexto cultural, contexto econômico, contexto regulatório. Então, assim, eu acho que um empresário que não fizer isso para qualquer negócio, seja nacional, né, de alcance nacional, local, regional, internacional, eu acho que ele já vai sair com uma grande desvantagem e que talvez depois não consiga recuperar esse tempo. Então, assim, se você quer ter alguma chance de sucesso aumentada, né, e consideravelmente, haja com disciplina. Tá? Com disciplina, não ache que depois eu resolvo, depois eu improviso, não. Né? É aquela famosa ditado, tudo que pode dar errado, vai dar errado. Né? Porque a tendência do que pode dar errado é dar errado mesmo. Então, fazer uma gestão de riscos, isso faz tudo parte de um planejamento, de uma estratégia maior. Então, o que eu falo é isso, seja profissional e disciplinado ao pensar em abrir um negócio, seja onde for, principalmente fora do seu contexto, da sua cultura, seu país de origem, que ainda fica mais sensível a tudo isso. Alguma mensagem especial, alguma frase de impacto, Porque eu tenho uma assim, Clóvis, que eu sempre comento com a nossa audiência. Procure orientações e dicas de quem já percorreu na prática o caminho que você deseja percorrer. Né? Porque hoje a internet está repleta, né, de gurus. Especialistas. Gurus, não é? Mas que nem, por exemplo, né, Clóvis, eu que já lhe conheço já há alguns anos, um bom tempo, sei da sua experiência internacional, sei da sua vivência internacional na prática. Não é aprendemos muito do que eu falei, fazendo turismo, na prática, como professor de inovação de empreendedorismo, né? Como empresário investidor na área educacional e como diretor de programas de aceleração de startup, quer dizer, mas isso tudo na prática. Então eu recomendo para a nossa audiência, siga o
o professor Clóvis, né, que eu tenho orgulho também de ter como amigo e também como colunista aqui no portal A Notícia USA. Eu tenho certeza que vocês irão aprender muito, como eu sempre aprendo nesse bate-papo. O Clóvis não gosta, mas eu falei para ele, Clóvis, eu vou ter uma aula com você nessa bate-papo. Mas é verdade, uma aula. Então, né, Clóvis? Então, acho que isso é muito importante na prática, né, Clóvis? Porque teoria, né, Clóvis? Tudo funciona, não é verdade? O empreendedorismo, na teoria, é lindo, não é? Nós sabemos que não é bem assim, não é verdade? Não é bem assim, não é? Nem um pouco assim. Não existe mágica, não existe pensamento mágico, nada disso. Acertos, erros, não é? Mais erros que acertos. Mais erros, muitas curvas, né? Empreender não é uma linha reta. De jeito nenhum, é um aprendizado. É um aprendizado. Então, acho que esse é o nosso objetivo, né, de trazer para a nossa audiência esse bate-papo sobre empreendedorismo, os desafios de você empreender nesse mundo globalizado. Ficamos à disposição. Clóvis, já deixa aqui um convite para que nós possamos tê-lo numa próxima oportunidade, porque eu tenho certeza que a nossa audiência, como eu gostei muito, eu tenho certeza que a audiência também gostou. Então, Clóvis, temos aqui mais um minuto e pouquinho. Se quiser falar mais uma coisinha, deixar um alô aqui para a nossa audiência, fica à vontade. Bom, primeira coisa, agradecer a você, Francisco, por essa oportunidade. Esse prazer estar aqui contigo nesse seu espaço, que é sempre tão, traz pessoas tão interessantes, né? Com um recado muito importante para a audiência. E dizer isso, dizer um grande abraço para os nossos espectadores e, se Deus quiser, estaremos de volta aí tratando de outro assunto do interesse de vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos, Clóvis, um grande abraço e até uma próxima. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Um abraço, Francisco. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau. A Notícia USA. A voz do povo.